Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor, esta palavra que quando a gente ouve e acredita verdadeiramente na palavra, a própria palavra nos diz que ela nos liberta e que ela nos tira da condenação, do pecado e da morte. E esta palavra hoje está no livro de Romanos, capítulo 16, a partir do verso 17. E preste atenção, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, o que é que a palavra nos ensina, o que é que a palavra nos aconselha? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo esta carta para a igreja que se encontrava em Roma, para aquelas pessoas que se encontravam em Roma, o apóstolo Paulo ele vem falando de muitos assuntos, né? Desde o início da carta, ele fala da nossa justificação, que é através da fé, não é através de obra. Ele fala que nós somos livres do pecado, né? Pela graça, não é pelo que a gente faz, mas sim pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus. Ele fala que a gente também agora somos servos da justiça, não somos mais servos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Ele fala da vida no Espírito, ele fala que somos filhos e herdeiros de Deus, ele fala da intercessão do Espírito Santo. Ele fala que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus é poderoso, da soberania de Deus, né? A bondade de Deus para com todos, né? Então, tudo isso o apóstolo Paulo vem falando nesta carta. E quando chega aqui no finalzinho, né, que é o capítulo 16, o verso 17, ele vai dar um conselho para aquela igreja. Mas esse conselho também hoje é para cada um de nós. Porque quando a gente começa a ouvir o evangelho verdadeiro, a entender a palavra de Jesus Cristo, a conhecer verdadeiramente o que Deus fez por cada um de nós, a gente começa a perceber os enganos, as mentiras, as falácias que existem hoje, muito mais, né? Naquela época já existia, porque se Paulo estava advertindo, estava exortando, é porque naquela época já existia. E hoje, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor, existe muito mais pessoas mentindo, enganando, distorcendo a palavra do Senhor. E Paulo aqui começa a nos dar um conselho. Esse conselho é para cada um de nós. E que nós possamos, né, pegar esses conselhos que está nesta palavra, que está na palavra do Senhor e tomar posse para a nossa vida. E a palavra começa dizendo assim, Romanos capítulo 16, verso 17, a palavra diz: irmãos, peço que note bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Aí a palavra diz assim, afaste-se deles. Aí quando a palavra diz, afaste-se deles, muitas vezes nós, como cristãos, vamos pensar que é para a gente se afastar do bêbado, do prostituto, do mentiroso, do ladrão, do estrupador, da prostituta, do prostituto, daquele que engana. Não, a palavra não está falando que nós é para se afastar dessas pessoas. Porque essas pessoas, tudo que eles estão praticando na ignorância. Eles não têm o conhecimento, a compreensão da verdade. E se nós, como conhecedores da verdade, a gente não falar a verdade para eles, como é que eles vão conhecer a verdade? Como é que eles vão conhecer Jesus? Então, esta palavra, quando ela diz afaste-se deles, não está mandando a gente se afastar dessas pessoas que, como nós, também andávamos e vivíamos praticando as mesmas coisas. Não é isso que a palavra está dizendo. Quando a palavra diz, afaste-se deles, aí a palavra vem dizendo assim, aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina. Quando se diz a doutrina, é a palavra de Jesus. É a palavra verdadeira de Jesus. O que é que está acontecendo? Ouviram a palavra, entenderam, compreenderam, mas não concordaram. Aí a palavra está dizendo que estão em desacordo. E o que é estar em desacordo? Eu ouço, entendo, compreendo, mas eu não concordo.
Então eu pego aquilo que é verdadeiro, distorço e falo aquilo que eu quero. Aquilo que é melhor para mim e aquilo que é melhor para que as pessoas venham ouvir. É isso que a palavra está dizendo. Afaste-se deles. Deles quem? Daqueles que ouviram, que entenderam, compreenderam e pegaram a palavra verdadeira e distorceram. Estão em desacordo. Não querem acordo com a palavra da verdade. Não querem acordo com aquilo que Jesus Cristo diz no seu evangelho, na sua palavra. Entenderam, ouviram, compreenderam, mas não aceitaram, não acreditaram, não quiseram e simplesmente entraram em desacordo e estão escandalizando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, inventando mentiras, inventando falácias, dizendo aquilo que eles querem ouvir e dizendo aquilo que também multidões de pessoas também querem ouvir. E no verso 18, nos diz assim, igreja, porque essas pessoas não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. É isso que a palavra está dizendo. Essas pessoas que ouviram a verdade, ouviram quem é Jesus Cristo, ouviram que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Ele é o maior de todos. Ouviram que Jesus Cristo veio para esta terra com um propósito, de nos salvar, de nos perdoar, de nos libertar. E Ele já fez isso através de sua morte, através da sua ressurreição já nos deu vida. Mas não aceitam, não querem. Aí a palavra diz, afaste-se deles. Não é para a gente se afastar dessas pessoas que estão cometendo delitos, erros, como a gente também fazia isso antes da gente conhecer Cristo, antes da gente conhecer a verdade. Porque tem muitos e muitos cristãos que não se aproximam das pessoas que necessitam ouvir a palavra, que necessitam ouvir a verdade, porque acha que é para se afastar deles. E se nós, como conhecedores, não falar da palavra, quem é que vai falar? Então, a palavra é muito clara quando ela diz afaste-se dele. Afastar-se de quem? Dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos missionários, das falsas missionárias, que estão falando engano e mentira. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Engana, mente, fala aquilo que eles querem. Pegaram a palavra, mas distorceram. Entenderam a palavra, mas distorceram. Estão em desacordo com a verdade. E na continuidade do verso 18, vai explicar melhor tudo isso que já foi falado. Aí a palavra diz, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E como é que eles enganam? Aí a palavra diz, com suas palavras lijosas, com suas palavras mentirosas, com suas palavras de bajulações, enganam o coração das pessoas simples. Enganam o coração daqueles que não estudam a palavra, que não querem ouvir a verdade. Eles preferem ouvir a mentira, o engano. Gostam de ouvir aquilo que é do mundo. Não gostam de ouvir a palavra da verdade. Não gostam de ouvir a palavra de Jesus, a palavra verdadeira. Aí eles se contaminam com a mentira, com o engano. Aí a palavra diz, com suas palavras lijosas, com palavras de bajulações. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Falsos pastores, falsos mestres, falsos bispos, falsos missionários, falando palavras para agradar as pessoas, não para agradar Jesus. O apóstolo Paulo disse que não estava aqui para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Deus. E esta palavra é para ela ser falada como ela é, da forma que ela é. Ninguém
Pode colocar um pouquinho de fermento, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, para que ela venha ficar mais bonita, para que ela venha ficar melhor. Não, ela já é do jeito que ela é a melhor, porque é a palavra de Deus. É desse jeito que ele quer que a gente pregue, que a gente fale. Ninguém pode botar uma coisinha a mais ou uma coisinha a menos, para que as pessoas venham ouvir e se agradar. O Espírito Santo é ele que faz com que a gente se agrade da palavra da verdade. Então a palavra deve ser falada como ela está, como Jesus falou. Ela está aqui, Jesus já falou, está falado. Não podemos agradar pessoas, e sim ao nosso Deus, ao nosso Pai. E essas pessoas enganam, porque elas servem a si próprio e também querem agradar as outras pessoas. Com suas palavras lijosas, com suas palavras de enganação, com suas palavras de bajulações, enganam o coração das pessoas simples. Pessoas simples por quê? Porque não querem ouvir a verdade, não querem entender a verdade, não querem conhecer Cristo, não querem viver uma vida em Cristo. Querem viver no mundanismo, fazendo e praticando aquilo que é bom para a carne, para o corpo. Mas não agradam a Deus, não agradam ao Espírito Santo do Senhor. E no verso 19 diz assim, igreja: pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. E aqui o apóstolo Paulo estava alegre, estava contente, estava feliz com este povo, com esta igreja que se encontrava lá em Roma. Por quê? Porque estas pessoas ouviram a verdade, compreenderam a verdade, conheceram Jesus, conheceram Deus e estavam ali firmados na fé. Não desanimaram, não desistiram da sua fé, continuavam firmes. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo estava advertindo, estava aconselhando: não ouçam, não se contamine com a mentira, não se contamine com o engano, não ouçam. Afaste-se deles. Não tenha contato com essas pessoas que estão mentindo a respeito de Jesus, com essas pessoas que não falam a verdade de Jesus, com essas pessoas que não agradam a Deus. A palavra está dizendo: afaste-se deles. Mas está falando de pessoas que conheceram, que entenderam, compreenderam e distorceram a palavra do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Mas aqueles que necessitam ouvir a palavra, seja ele qualquer pessoa, não importa o que eles estão fazendo, é necessário levar Jesus, é necessário apresentar Jesus. Essas pessoas necessitam de Jesus, porque eles ainda não ouviram, porque eles ainda não compreenderam, porque eles ainda não entenderam o que foi que Jesus Cristo já fez na vida de cada um de nós. E a palavra continua dizendo, no mesmo verso 19, ele também nos dá outro conselho. E preste atenção, igreja. Outro conselho que vem da parte de Deus, da parte do Senhor. E a palavra diz: quero que vocês sejam sábios no que diz respeito ao bem. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele diz: eu quero que vocês sejam sabidos, inteligentes, maduros naquilo que é bom, naquilo que é do bem. A palavra de Jesus. Conheçam Jesus, conheçam a sua palavra, conheçam Deus, conheçam o reino eterno, conheçam aquilo que ele fez por nós. Sejam sábios, sejam inteligentes naquilo que é bom, naquilo que diz respeito ao bem. Tudo que for bom, tudo que é do bem, nós precisamos ter sabedoria, inteligência, compreensão. É isso que a palavra está dizendo. É este o conselho que a palavra nos aconselha. E aí, na continuidade, ele diz: e simples, ignorante, não se envolvam. Sejam simples, sejam ignorantes, não queiram ser sabidos, não queiram ser inteligentes. No quê? O que diz a respeito ao mal. Tudo que é mal. Seja simples,
sejam ignorantes, sejam crianças, não queiram se envolver com a mentira, com o engano. É esse o conselho. Sejam sabidos naquilo que vem de Deus, naquilo que é de Deus. Sejam sabidos em conhecer o Evangelho. Sejam sabidos em conhecer Cristo. Na continuidade, sejam simples. Sejam totalmente ignorantes. Não queiram, não se envolvam. Sejam meninos, como o apóstolo Paulo fala aqui na palavra, naquilo que diz a respeito ao mal. Este é o conselho que a palavra deixa para cada um de nós. Afaste-se de todo aquele que prega a mentira, o engano, estão distorcendo a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente olha para grandes, pastores. Quando eu falo grande, é aqui na terra, porque grande só existe um, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas eles mesmos se acham grandes e até poderosos, Eles mesmos. E muitos estão seguindo, estão ouvindo aquelas palavras, mas por ser ignorante e simples, quando se diz simples é porque não tem conhecimento da verdade, estão acreditando. E por quê? Porque não estudam a palavra. Não querem ouvir a verdade. E se envolve com o engano, se envolve com a mentira. E a palavra é muito clara quando ela diz: se afaste-se deles, porque eles estão mentindo, porque eles estão enganando, porque eles estão em desacordo com a palavra da verdade. Eles estão em desacordo com aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Morte para nos dar vida e vida eterna e vida em abundância. Ressurreição para que essa vida já esteja em nós hoje. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra diz: se afaste deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. É isso, igreja. Estude a palavra, estude os evangelhos. Preste atenção no que esses líderes estão pregando. Muitas vezes vem da palavra, mas não é a verdade. É a verdade misturada com a mentira. E a verdade, ela tem de ser verdade. E a mentira, ela é mentira, ela não pode ser misturada. Quando se é misturada, se há confusão na mente das pessoas que estão ouvindo coisas que é mais mentira, que é mais engano, que é mais falácias do que verdade. E isso está levando muitas pessoas para a destruição, para a perdição. Muitas pessoas que estão dizendo: eu sou cristão, mas não estão meditando na verdade e estão sendo enganados, sendo levados por palavras lijosas, como aqui a palavra está dizendo. Palavras lijosas, palavras de bajulações, palavras que eu quero ouvir. É isso que está acontecendo no mundo inteiro. Precisamos tomar cuidado que a gente ouça. A irmã, mas vem de tal pastor. Está falando de Jesus? Está falando a palavra verdadeira de Jesus? Ou está botando um pouquinho de fermento para ficar mais bonita? Ou está botando um pouquinho de açúcar para ficar mais adoçada? É isso que a gente precisamos entender e compreender. Amém, igreja abençoada do Senhor. Este é o conselho que vem da parte do Senhor. Estude a palavra, medite nos evangelhos, nas cartas paulinas, para que a gente venha conhecer Jesus, Deus, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o que ele já fez por todos aqueles que vão crer, por todos aqueles que já creram. O que foi que ele fez? Ele já, hoje, agora, já nos deu vida. Vida eterna e vida em abundância. Essa abundância não é riqueza, não é prosperidade, não é casa, não é dinheiro. É uma vida eterna, morando no reino eterno com o nosso Deus, com o nosso Pai.
Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra da verdade. Amém.